Nosso próximo tópico é nada mais, nada menos do que Hollow Knight Silksong. O nosso amigo Grifo EZ vai nos dizer se valeu a pena esperar este jogo que durou 7 anos para chegar até os nossos olhares. Valeu a pena esperar esse Silksong? Não tem spoilers grandes, mas inclui gameplay do ato 1 e 2, boss fights de cenas dos trailers e explicações de gameplay. Não tem spoiler gigante, então tá tranquilo. Oi, eu sou o Grifo. Guaraná! E 7 anos... Grifo, já virei mega fã do teu canal, tanto pela sua aparência, a estética linda, maravilhosa, quanto de seu conteúdo. Porque quando você falou de Expedition 33, que eu tenho no canal aí, se você só vocês darem uma olhadinha, e eu vou deixar aqui no final desse vídeo, você falou maravilhosamente bem, expressou tudo que eu gostaria e um pouquinho mais. Então vamos ouvir sobre Silksong. Uma sequência para Hollow Knight foi anunciada. E eu duvido Hollow Knight, mas não é uma sequência. Dizem que é uma frequência, é uma pré-cursora do jogo. Team Cherry, a equipe que criou o jogo, tinha noção da semente Time cereja para que eles íntimos. plantaram no subconsciente coletivo do mundo dos videogames. Com 4.8 milhões de wishlists na Steam, Hollow Knight Silksong se tornou o jogo de um estúdio independente mais aguardado da história, com tipo muita folga. O hype pra Silksong se tornou algo tão grande que eu honestamente sinto que ele ultrapassou a ideia do jogo em si, sabe? Tipo, eu não duvido que tem uma galera que nunca nem jogou, nunca nem ouviu falar de Hollow Knight, que tava ali no meio dos Nintendo Direct spamando Silksong. Agora, você já deve estar de saco cheio de ouvir o quanto que Hollow Knight foi um dos jogos mais bem aclamados e importantes pro gênero Metroidvania, além de ter sido um dos jogos indies mais bem sucedidos, com tipo vendido 15 milhões de cópias em todas as plataformas e blá blá blá. Mas é realmente inegável que Hollow Knight é um jogo muito marcante. Hollow Knight foi um jogo que me marcou muito. Foi um dos primeiros jogos que eu me aprofundei realmente e me senti tão imerso ao ponto de querer estudar tudo sobre o game design e a lore dele. E foi um dos jogos que me fizeram querer começar a fazer vídeos pro YouTube. Então, pra mim, ainda é meio surreal que só há 2 semanas atrás, no dia 4 de setembro de 2025, às 11 da manhã de uma quinta-feira aleatória, Hollow Knight Silksong finalmente lançou. E logo depois... Eu abri live pra jogar, provavelmente. É uma nova relação entre você e a sua... A Steam caiu. E não foi só Ele coringou bonito. ela. Praticamente toda grande loja digital de jogos ficou fora do ar por um tempo por causa do lançamento de Silksong. Nem a PlayStation, que tava cobrando, e eu não tô zoando, o dobro do preço ficou livre disso. Eu tava lá fazendo live no dia do lançamento e eu fiz questão de saborear Hollow Knight Silksong como se fosse o último jogo que eu fosse jogar na minha vida. Mas agora que ele finalmente lançou e a gente conseguiu o que a gente queria, só resta uma pergunta. Valeu a pena? Essa Provavelmente. todo esse tempo, todas as maluquices e as teorias da fanbase de Hollow Knight, todos aqueles vídeos diários de pessoas esperando por qualquer migalha de informação sobre o jogo, os cultos religiosos criados no Reddit de Silksong. Aí a gente tá indo um pouco demais, não tá não? Pera aí, o jogo é bom, eu entendi, o jogo é legal, o jogo é bom, beleza. Mas culto? Seita? Não, né? Não. Peraí, não. Eu não tô brincando, realmente teve, tipo, cultos juro. E eram, tipo, briga de cultos. Juro. Depois de todas as vezes que spamavam mensagem no chat de um novo Nintendo Direct ou Game Awards, e com toda a incerteza de que esse jogo sequer iria lançar algum dia, tudo isso valeu a pena? Sim. É claro que valeu a pena. Eu ainda não joguei, eu tô na parte... Tipo, eu ainda estou jogando Hollow Knight e vendendo seus finais aleatórios, tipo, tem mais de um final lá e tal, e eu tô desbravando, eu já fiz o final ruim, que dizem que é ruim. Eu não vou revelar qual que é, porque vocês que joguem entendam. E aí eu estou indo correndo atrás do resto. Mas eu vou jogar Silksong assim que possível.
Nossa, e parece que tá cheio de mecânicas a mais. Depois de digerir a minha experiência com o jogo, aproveitando tudo possível, completando 100% dele em 70 horas, eu digo pra vocês com confiança que a minha experiência com Silksong foi algo que eu nunca vou esquecer. É sério, esse jogo desgraçado aqui superou todas as minhas expectativas que isso, de um jeito moço? que eu achava que era impossível de acontecer com o quão hypado que eu tava pra ele. É um jogo tão grande e com tanto conteúdo de qualidade que eu acho meio bizarro ele ser só R$60. Mas acima de tudo, Silksong pra mim é a sequência perfeita pra Hollow Knight. Porque a Team Cherry conseguiu pegar tudo que o primeiro jogo fez certo, só que obviamente aplicado de uma forma diferente e quase oposta. A Team Cherry conseguiu me fazer sentir como se eu estivesse jogando Hollow Knight pela primeira vez, tudo de novo. E nesse vídeo eu quero fazer a minha análise sem spoilers sobre por que eu gostei tanto desse jogo, sobre por que eu realmente sinto que Silksong valeu a pena toda essa espera de 7 anos. E lembrando... E agora eu vou acelerar o vídeo, caso você queira ver o vídeo na velocidade normal. Você vai lá e acessa o conteúdo dele, do Grífico, e dá uma visualização para ele, assim como dá gostei. Porque eu vou começar a praticar mais isso, eu acho que é um pouco triste da minha parte não conseguir dar meu apoio total às pessoas com as quais eu estou vendo os vídeos, né? Eu gostaria de dar não só os créditos, mas o apoio a todas as coisas que eles fazem, porque a minha criação de conteúdo ainda ela não é completamente original. Eu tenho minhas coisas, tenho o meu tipo de conteúdo, meu estilo de criação, mas as coisas que eu faço aqui muitas vezes são reações e eu quero expressar minha gratidão a esses criadores, podendo ajudar e contribuir no trabalho deles. Então eu não quero só poder ver e reagir e mostrar o vídeo aqui, eu quero poder dar essa moral para os caras. Isso aqui é só a minha opinião e é totalmente baseado na minha experiência com o jogo. Então aqui eu vou ver rápido, ver na minha velocidade. Se você quiser ver o vídeo na sua velocidade, você vai assistir no link que eu disponibilizar aqui. Então vocês vão me ver mamando as bolas da Team Cherry como ninguém nunca fez. Apesar de que eu ainda tenho alguns problemas com o jogo que eu vou citar durante o vídeo. Eu vou tentar minimizar os spoilers o máximo possível, mas eu ainda recomendo você jogar o jogo totalmente às cegas se você já tiver... Ou você pode desacelerar meu vídeo também. Esse vídeo aqui é bem mais pra quem não tem certeza se quer jogar o jogo ainda, ou pra alguém que já jogou e, sei lá, quer saber a minha opinião. Enfim, por onde eu começo? Tu. O Ed saiu acelerado também. Primeiramente, Silksong é um jogo gigantesco. Deve ser tipo o triplo do tamanho de Hollow Knight. A quantidade... Sim, 70 horas de gameplay? De áreas que você vai explorar nesse jogo, a quantidade de inimigos que você vai encontrar, a quantidade de bosses que você vai ver pra lutar e ficar morrendo de novo e de novo e de novo, é honestamente impressionante. Você vai explorar campos verdes, cheios de vegetação. Eu já tô morrendo muito em Hollow Knight, não faz isso comigo. Áreas sombrias, meio Dark Fantasy, eu não quero morrer mais. Até cidades luxuosas, cavernas de areia, e tem a porra do brilho e brejo. É sério, eu quero muito conhecer quem foi que inventou essa área desgraçada. Esse jogo também acerta muito na forma como você explora essas áreas. Cada uma delas tem mecânicas únicas de você progredir nelas que você vai descobrindo. E um dos maiores problemas que o primeiro Hollow Knight tinha era que pelas primeiras 5 ou 3 horas de jogo, você não tinha uma noção do que você realmente estava fazendo ali. Você estava perdido e explorando aquele mundo, sim. Mas em Silksong, não. Silksong faz questão de deixar os seus objetivos principais e objetivos até momentâneos bem claros, desde o começo até o fim. Mas isso através de diálogos NPCs, com pistas no mapa e pelo próprio sistema de quests que foi implementado. Que honestamente eu tinha um pouco de medo de ser algo um pouco Ubisoftizado, mas mesmo com esse sistema de quests, eu em momento algum senti que eu tava... Olha, que bonitinho! Tinha um pouco de medo de ser algo um pouco Ubisoftizado, mas mesmo com esse sistema de... Coleta, auxílio e caçada. Ou seja, você pode pegar as coisas que mais representam o que você quer fazer. Quests, eu em momento algum senti que eu tava tendo a minha mão segurada e que eu tava sendo guiado pelo esse mundo de forma muito óbvia. E isso é muito bom pra te motivar a ir atrás do seu próprio caminho. Mas todo Metroidvania que é no mínimo decente já faz isso. Ele já te incentiva a explorar, porque é meio que toda a graça do jogo. Mas o que faz a criação da sua própria jornada em Silksong ser tão especial pra mim é justamente que 90% do conteúdo que você vai fazer em Silksong é opcional. Tecnicamente, você pode zerar o jogo inteiro em, tipo, 10 boss fights em menos de 10 horas, se você saber exatamente pra onde você precisa ir. Mas, a não ser que você esteja usando um guia, você não sabe. A estrutura não linear do mapa faz com que cada jogador explore do seu próprio jeito, fazendo coisas em ordens totalmente diferentes, ou completamente perdendo certas interações pequenas com NPCs, mas que não prejudicam a sua platinada ou 100%. E eu acho isso muito legal, a forma como o jogo não tem medo de fazer com que você perca conteúdo. Isso faz a jornada de cada pessoa ser muito mais pessoal. Ah, tipo, isso não aconteceu comigo, foi outra pessoa que me ajudou nesse boss, ou foi outros inimigos que eu lutei nessa área específica. Tem objetivos obrigatórios dentro do jogo que você pode chegar neles de um caminho totalmente diferente do que o jogo guia você a fazer. Algo que eu pessoalmente gostei muito em Silksong e que foi muito bem executado em Hollow Knight é justamente o quanto que esses jogos te recompensam por você só tentar coisa quando você tá explorando. E eu não tô falando só de tipo, ah, beleza, tem uma parede quebrável aqui, se eu bater nela, provavelmente vai quebrar e eu vou conseguir achar uma passagem secreta, alguma coisa assim. Isso é tipo... Vamos salientar que isso é difícil pra caramba, tipo, tem inúmeras passagens de Hollow Knight, inúmeras
paredes falsas, coisas ali, escondidas. Você tem muito mapa que tá bem escondidinho e se você não conseguir perceber, você vai passar reto pelo jogo. Clássico Metroidvania. Sem a menor noção de que existia. Música e acabar descobrindo os pensamentos de certos NPCs. E eu tô falando de, tipo, áreas inteiras, sessões de jogo, e que ficam escondidas por trás de interações de NPCs e quests. Tem um monte de coisa da hora que acontece nesse jogo que parece completamente feita por acidente. Eu tô me segurando muito pra não falar de uma parte específica, mas vocês que já jogaram o jogo sabem muito bem do que eu tô falando. A Team Cherry realmente conseguiu pegar aquele sentimento de descoberta que a gente tinha em Hollow Knight e só fazer ele de novo de um jeito muito mais intuitivo, muito mais fácil melhor de você conseguir pensar em coisas pra fazer, pra desbloquear áreas. E por causa dessa quantidade exorbitante de conteúdo que Silksong tem, mesmo se você estiver perdido, você vai achar uma coisa interessante de fazer. E claro que isso tudo também é muito bem executado em Hollow Knight, mas explorar o mundo de Silksong é uma experiência totalmente diferente. O mundo de Silksong é muito vivo, apesar de claramente desolado e tomado por perigo e desgraça, que nem meio que todo Metroidvania precisa ser, senão meio que não tem jogo. Enquanto o mundo de Hollow Knight né, não parece que... Se tiver uma vida boa, não tem com que guerrear, não tem o que fazer, não tem pra onde ir. Então, tem que ter tudo ruim. Teus pais têm que ter morrido, você sabe como é que é aquele padrão. Eu odeio usar essa palavra, vazio. Tipo, vazio no sentido de que não tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo enquanto você tava explorando. A maioria dos NPCs que você encontrava É Hollow Knight, né? Não é Full Knight. Ou eram exploradores ou mercantes. Você quase nunca encontrava habitantes de Hollow Knight, sabe? Era como se você estivesse explorando as ruínas abandonadas de um reino que não tem mais nenhuma faísca de esperança de ser salvo, de ser restaurado à sua glória de antigamente, ou sequer seguir em frente com um novo propósito. Em Silksong você nota muito cedo que o mundo é muito mais dinâmico e vivo. O mundo todo e os personagens vão meio que evoluindo conforme você avança na sua exploração. E é por isso que o pessoal tá reforçando tanto que isso aí é uma versão antes, né? É aquele mundo que a gente viu devastado ainda vivo. E como ele foi devastado. A sinopse da história de Silksong, sem muitos spoilers, coisa que você tipo, aprende nas primeiras horinhas ou logo nos trailers de Silksong, é que o reino de Fiarlon... Oba, Mr. Amazo, como vai? Tá assombrado. Ele sofre de uma maldição chamada da Maldição dos Fios, que possuem os peregrinos que estão tentando chegar na cidadela por alguma razão. E eles basicamente viram animais bestiais. A peregrinação até a cidadela é uma missão muito religiosa, e você consegue ver essa influência religiosa no mundo todo. Por isso que tem várias partes de Silksong que me lembraram muito de Blasphemous, e eu adoro a estética e a história desse jogo, é muito foda. E você tá sempre encontrando esses peregrinos e outros NPCs que vieram até Fiarlongo por algum propósito. Eles sempre têm coisas novas pra te falar, mesmo quando você tá reencontrando eles nas mesmas áreas. E vão acontecendo várias coisas nos lugares que você visita e revisita que são muito marcantes. Eu acho muito legal também a forma como o jogo vai apresentando esses momentos que são engraçados, que são épicos e alguns até, tipo, muito tristes, com uma certa sutileza que é muito característica de jogos da Team Cherry. É quase como se esses jogos tivessem uma personalidade, um jeito de comunicar que é muito único deles. E falando nisso, algo que também... Eu tô legal, tô bem. Definiu muito a minha relação com a história desse jogo é o fato de que a Hornet fala. Diferente do Cavaleiro, Diabo é isso. O Hollow, ele... Quer dizer, eu sempre chamo ele de Hollow por causa de Hollow Knight, mas não é o Hollow Knight. Ele é só o Knight, ele é só o Cavaleirinho. O Cavaleirinho, ele é um mistério absoluto. Ele não fala nada, ele não vai falar nada, ele não fala com os NPCs não parecem esboçar nenhuma reação. A existência dele, ele é só um peãozinho que anda pra lá e pra cá e o pessoal fala: oi, peãozinho, se você quiser fazer um negócio, você vai pra lá. Ela deve ter uma personalidade viva mesmo. A Hornet nesse jogo tem uma personalidade muito mais definida. Ela conversa, ela tem opiniões sobre os NPCs, sobre os lugares, sobre os monstros, sobre os bosses que você encontra. E antes do jogo lançar, eu achei que isso ia ser um pouco estranho, porque a gente tá muito acostumado com a gente jogar Metroidvanias em que o personagem só simplesmente não fala nada. Mas na real, eu gostei muito mais disso. A história, o mundo e as relações que os NPCs têm com o mundo podem ser exploradas muito mais a fundo pelos diálogos e interações com a própria Hornet. E a própria jornada da Hornet como personagem é muito bem construída no jogo, especialmente se você tá indo atrás do True Ending ou de fazer 100% do jogo. A história de Silksong, por mais que pareça muito desconectada de Hollow Knight, ela pega o que foi definido pelo primeiro jogo e aplica ela num contexto diferente, de uma perspectiva quase que espelhada. Enquanto Hollow Knight é uma jornada sobre você colocar um ponto final num mundo que já estava completamente fadado ao esquecimento e perdido e acabado muito antes de você sequer entrar naquela desgraça daquele poço em Dirtmouth. Agora, em Silksong, a sua jornada é sobre procurar, sobre desvendar. Acho que ele não fala justamente por justamente ser vazio e não sentir nada. Eu entendo o sentido que leva o Knight a ser, entre aspas, Hollow, que é o cavaleiro vazio, né? Ele é um receptáculo que busca sentido na sua jornada, etc e tal, e ele não tem que falar, ok. Porém, isso é um pouco triste. A gente sente que ele só está usando um receptáculo para cumprir um objetivo. Não que a gente está usando uma criatura viva que pode estar ou não sentindo alguma coisa. Esse é um sentimento que a gente tem desde Frisk ou do Chris em Deltarune e Undertale. Em Undertale, a gente tem uma criatura
vazia. Frisk é nada mais que um receptáculo das suas escolhas, das suas ações. Não vai falar nada, não vai reagir de forma alguma negativa ou positivamente ao que você está fazendo. Já Chris, ele rejeita, ou ele endossa, ou ele age contra a ideia de que você está escolhendo por ele. Essa revolta é intrigante. E ela, parece que ela tem uma história ali dentro, não pode ser rompida por você estar decidindo. Você só está decidindo interagir ou não. Não o que você está interagindo. O que faz ela poder ter personalidade. Desvendar e se manter agarrado a qualquer que seja a esperança, a chance de que um dia esse lugar e essas pessoas que estão aqui possam ter a dignidade que merecem, de que a vida aqui pode ou deve ser melhor. E se você pelo menos sabe a base da lore de Hollow Knight, como de onde a Hornet veio, ou os vários finais do primeiro jogo, a sua relação com a história de Silksong vai ser muito mais íntima e memorável. Porque eu sei bem mais ou menos, e eu preciso ver um vídeo sobre isso. Consegue expandir o universo, as criaturas, as sociedades de Hollow Knight de forma muito mais aprofundadas. Além de que tem tantas histórias novas aqui, sobre fanatismo religioso, sobre opressão de classes, sobre regimes autoritários, sobre escravidão. Eita, eu gosto desse tipo de coisa. De amor, e principalmente de esperança. É sério, é uma lore muito complexa e incrivelmente divertida e gostosa de desvendar, que eu mal posso esperar pra ir mais a fundo num vídeo futuro. Eu acho que eu nem preciso falar pra vocês sobre o quão bonito esse jogo é, né? Tipo, puta merda, eu sempre achei o estilo de arte de Hollow Knight muito charmoso, por mais que seja muito simples, mas essa animação feita à mão e as técnicas de iluminação que os devs da Team Cherry usaram no jogo funcionam tão bem pra complementar ele. A direção de arte de Hollow Knight faz com que os NPCs também sejam muito únicos e tenham, tipo, silhuetas muito reconhecíveis, e eu acho isso incrível. O design de personagens da Team Cherry é perfeito, na minha opinião, especialmente quando se trata dos bosses, que são muito fodas. Olha o tamanho daquilo ali. São muito gostosinhas, muito satisfatórias, o sound design desse jogo também é incrível, e é claro, o Christopher Larkin fez uma trilha sonora que eu quero tatuar no meu cérebro. Muito obrigado por fazer mais de 50 músicas pra eu colocar nos meus vídeos do YouTube. Aqui, de novo, tem aquela coisa que era muito definitiva pra soundtrack de Hollow Knight, que é o uso de leitmotifs, que são sequências de notas que remetem a um tema, ou algum personagem, ou algum momento na história que é repetido de novo e de novo, e, pô. Esse negócio de leitmotiv tem se tornado bem famoso atualmente. Porque a ideia de que uma trilha sonora pode representar a essência de um personagem se torna tão característico que a gente carrega o sentimento pela música. Então, quando a gente escuta aquela música, a gente tem um sentimento atrelado ao personagem por causa da música. Então você sente dentro do jogo e naquele personagem, naquela situação. É muito interessante isso. Eu estou jogando Hollow Knight faz um tempo. Eu tô jogando no mobile, meu Deus. Deixa os bosses muito complicados. Eu imagino, eu tô tendo dificuldade no PC, querido. Você imagina você aí no celular, o Christopher Larkin é muito amarrado. Talvez elas não sejam tão marcantes e tão icônicas quanto a de Hollow Knight. Também é foda. Hollow Knight existe faz muito tempo também. Tem uma coisa também que a Team Cherry faz absurdamente bem, a atenção aos detalhes desse jogo, que é impressionante. Por exemplo, se você prestar atenção, os rosários, que são o dia, ou são as moedas desse jogo que você usa pra comprar coisa, eles só dropam de personagens que faria sentido eles estarem carregando rosários. Como os peregrinos que estão a caminho da cidadela, ou os saqueadores que roubam e matam esses peregrinos, enquanto os insetos selvagens e mais animalescos só dropam os fragmentos de carapaça que você usa pra repor as suas ferramentas. Tem as pulgas também, que são a versão de Silksong das ferramentas em Hollow Knight, que você vai resgatando pelo jogo nos lugares mais infernais possíveis. Olhando pro design peludo e fofo delas, o jeito que elas arfam e uivam, elas se parecem e se comportam como cachorros. Porque cachorros têm pulgas. As formigas pequenininhas no chão, nessa área desgraçada aqui, elas carregam as coisas que dropam no chão, como os seus rosários ou os corpos dos inimigos, e se você prestar atenção, elas desaparecem no chão, como se elas estivessem realmente carregando pra baixo da terra. Tem algumas áreas no jogo que tem larvas na água que grudam em você e comem a sua seda. Tem um botão no jogo que serve só pra você fazer a Hornet falar Guaraná. E na verdade, isso aqui não é só pra farmar aura. Em certos inimigos e bosses, isso funciona como um taunt. E tem até um skip de speedrun que você pode usar no inimigo voador, que faz você skipar uma boss fight inteira. Tem uma coisa que também foi muito bem utilizada aqui em Silksong, que também foi usada em Hollow Knight, que é o efeito de parallax que você vê quando você tá andando por uma área. Talvez vocês não saibam disso, mas Hollow Knight e Silksong não são jogos 2D, eles são jogos 3D com uma câmera estática. Eles usam várias camadas de arte uma em cima da outra que vão se movendo pra te dar um sentimento de profundidade, aumentando muito mais a imersão. Putz, isso aqui eu vou ter que... Nossa, essa eu vou ter que admitir que me pegou. Não é um flat game quando você tá jogando o jogo, que é algo que você nem percebe até que você veja o jogo sem isso. E eu sei que tudo isso parece coisa besta, mas realmente essa junção de todos esses detalhes faz com que você se sinta muito mais imerso na hora que você tá explorando e notando coisas no jogo. Agora vamos falar sobre uma coisa que todo mundo adora em Hollow Knight, a dificuldade.
Olá de novo, Richardson. Olha, eu já fiz 112% do jogo de Hollow Knight e eu tô no caminho de fazer o Pantheon 5 e eu acho que eu consigo dizer com confiança de que Silksong talvez seja bem mais difícil do que Hollow Knight. E no começo eu notava isso bastante, mas eu achava que era só por causa que eu não tava acostumado com os controles, que são bem diferentes. Aparentemente tem infinitas mecânicas a mais do que Hollow Knight, né? Mas não, eu diria que o jogo realmente é muito mais difícil. Todos os inimigos parecem que têm mais ataques, eles parecem mais inteligentes e reagem muito melhor ao que você faz. O combate aéreo é bem mais complexo por conta disso, porque são muitas coisas pra você manusear ao mesmo tempo. E não é à toa agora que tem muito mais arenas de inimigos que você precisa matar várias waves diferentes pra passar de uma área. As boss fights também são bem mais complexas e eu realmente acho que se uma boss fight de Silksong fosse colocada em Hollow Knight, talvez seria um pouco impossível. Mas mesmo assim, Silksong fez uma coisa que gerou uma certa polêmica, que foi justamente o fato de que muitos inimigos e bosses dão 2 de dano. Esse aqui é um inimigo que dava algum vídeo falando sobre o jogo brasileiro que saiu, que é bem interessante, Hellbound. 2 de dano em Hollow Knight. E esse aqui é um inimigo que dá 2 de dano em Silksong. Seja por um ataque só, ou simplesmente por encostar no inimigo, ou por causa de um combo de ataques que sempre acaba te acertando 2 vezes, você toma 2 de dano. Tipo, muito. E no começo do jogo, eu realmente sentia que isso fazia com que as lutas fossem muito mais frustrantes do que engajantes e parecessem bem mais injustas. Especialmente porque você começa o jogo com 5 de máscara. Então, você só pode tomar, tipo, 2 hits até você precisar curar. E, de novo, os bosses desse jogo são muito mais rápidos e agressivos. Eles estão meio que sempre na sua cara o tempo todo. E também porque você demora a pegar... Ele jogandinho aqui. Mas, conforme eu fui ficando mais familiar com a movimentação e as novas mecânicas de combate e o novo sistema de builds do jogo, eu consegui entender por que eles fizeram essa decisão. Primeiro que quando você cura 3 máscaras de uma vez e você pode fazer isso no ar. Eu gostei muito dessa mudança. Então você geralmente fica bem mais safe depois de você conseguir curar pelo menos uma vez. E pra mim, o Double Damage foi me forçando a jogar muito mais com calma, esperando sempre o momento certo e me incentivava muito mais a usar as ferramentas do jogo, que são geralmente projéteis ou taxinhas que você coloca no chão ou esses robozinhos aqui que vão dando Olha overtime, só, mais ou que menos. tanto de coisa, cara. Alguns obstáculos de plataforma darem Double Damage. Isso pra mim é muita sacanagem. E sobre os bosses e inimigos desse jogo serem mais agressivos e inteligentes, resolver isso numa patch. Tipo, muito mais avançados do que o primeiro jogo. Isso é um resultado do simples fato de que o kit da Hornet nesse jogo é muito mais roubado. A Hornet é muito mais ágil e acrobática do que o Cavaleiro do primeiro jogo. As habilidades e os ataques, as ferramentas que a Hornet tem são muito mais versáteis e algumas são muito quebradas quando usadas de forma certa. Existe uma curva de aprendizado pro combate de Silksong que eu achei bem desafiador, mas que era incrivelmente recompensante. O novo ataque pra baixo, ou Pogo, como ele foi carinhosamente apelidado, é meio que um dash direcionado na diagonal pra baixo. Eu entendo que não curtiu essa decisão, realmente demora um pouco pra você se acostumar, mas pô, em menos de 3 horas de jogo você já tá pulando pra lá e pra cá que nem uma perereca. E é realmente muito satisfatório aprender esse combate, essa movimentação. A Hornet tem um dash que também serve como uma corrida rápida pra caralho, ela consegue dar Pogo em espinhos de metal e inimigos e nesses tomates vermelhos desgraçados, ela consegue pegar nas beiradas das plataformas pra subir e dar cambalhota. A dinâmica das partes de platforming e de combate nesse jogo é completamente diferente da de Hollow Knight. E por causa disso, eu acho que voltar a jogar Hollow Knight depois de Silksong deve ser tipo, muito estranho. Eu nem fiz isso ainda. E é quase como se cada sessão de platforming desse jogo fosse um mini Path of Pain, em que você realmente precisa pensar e se jogar nos espinhos algumas vezes pra descobrir o melhor jeito de passar. E confia em mim, a trilha de Scar é só a ponta do iceberg com quão absurdamente difícil ficam as partes de platforming em Silksong. Em Silksong, o sistema de charms do... Eu tô ficando com medo de jogar isso daqui. A Hornet puxando um 3/8 do Hollow Knight foi trocado por sistema de ferramentas. E explicando esse sistema bem por cima, as ferramentas amarelas são de exploração ou utilidade, as azuis são mais defensivas e de suporte, e as vermelhas são as ferramentas consumíveis, tipo os projéteis e as taxinhas que eu falei mais cedo. Agora, a forma que você equipa essas ferramentas é... Meu Deus do céu. Usando os brasões, que é uma mecânica totalmente nova pra Hollow Knight. Esses brasões que você vai encontrando espalhados pelo mundo em certos lugares são essencialmente armas diferentes pra Hornet. Cada brasão te dá ataques básicos diferentes, um ataque pra baixo diferente também, e até mesmo uma habilidade que é ativa depois que você vincula. Por exemplo, o brasão que eu mais usei no jogo foi o brasão que você levantou. São ataques pesados e curvados e o ataque pra baixo é bem mais confortável de você acertar. E quando você vincula a sua seda, atacar inimigos gera algumas bolas no ar que te dão mais seda. Mas também tem o brasão da besta que transforma seus ataques em garras, e quando você vincula usando ele... Ô, velho, não é por nada não. Esse jogo deve estar muito incrível, velho. Quando você ataca um inimigo, mas também tem o brasão do viajante pra quem quiser jogar Hollow Knight. Assim, é muito difícil. E eu passei o dedo na minha cara. Coisa que eu não devia ter feito. Eu não devia ter feito, mas tudo bem. Aqui, ao invés de feitiços, você aprende habilidades de seda. Tem alguns ataques que a Hornet usa no primeiro jogo, inclusive eu achei esse detalhe muito legal. E também tem um parry. Sim. Eu fiquei muito feliz quando achei essa porra aqui. Tá maluco. Eu, pessoalmente, gostei muito da forma como esses sistemas interagem entre si. Porque, além de serem simples de você aprender e se acostumar, eles te dão uma variedade muito maior pra você criar o seu próprio estilo de combate. Você vai percebendo que várias ferramentas, habilidades e brasões... Jogue do seu jeito! Riot Games, provavelmente, em algum ano. E até mudam os efeitos umas das outras. Falando com outros amigos e vendo outras pessoas jogando o jogo, era sempre interessante ver o quão diferentes eram as builds de cada um, quais eram as ferramentas mais roubadas e mais fortes pra eles especificamente. E eu acho que todos esses sistemas encaixam muito bem na gameplay base da Hornet, porque te permite ser mais adaptável a um boss específico. E eu acho que eu prefiro muito mais esse sistema do que os dos charms que tinham em Hollow Knight. Agora falando sobre algo que todo mundo gosta também, as boss fights. Eu digo com muita felicidade que as boss fights desse jogo são muito boas. Eu amei quase todas. A não ser por você.
Eu espero Parece que ser bem deletem difícil. você do jogo. Tem alguns bosses desse jogo que realmente superam alguns dos meus bosses favoritos de Hollow Knight, tanto em design quanto em dificuldade. Eu sempre senti que o design de boss de Hollow Knight Spoiler. era um dos seus maiores fortes. E aqui eles conseguiram dar essa variada nas lutas também. Tem muitas boss fights aqui que tem ideias muito bem executadas e ideias legais. Eu sinto que a dificuldade dos bosses desse jogo vem muito mais do fato de que a Hornet tem um kit muito mais variado e muito mais poderoso do que o Knight. Então é óbvio que eles vão ser mais ágeis e vão reagir melhor ao que você faz e vão ter padrões menos previsíveis. E até quando eles têm padrões previsíveis, ainda é um Meu pouco difícil. Deus do Eu só achei céu. meio paia os bosses que ficavam constantemente chamando minions pra te atacar, mas também são tipo 3 ou 4 que são assim. Eu te odeio, bestalada selvagem. No geral, acho que a maioria das pessoas vai achar Silksong um jogo mais difícil do Acho que ele tem um favorito. mas eu achei que é um jogo muito mais recompensador de você aprender a jogar. E se eu fosse Eu já odeio essa minhoca pequena. Essa minhoca está 30 vezes maior do que no dar jogo. uma dica pra quem tá sofrendo muito Eu num tô boss com específico medo. de uma área do jogo, tenha paciência, use as ferramentas ao seu favor e tenta não ficar pulando na cabeça dos inimigos direto. Sabe, é muito louco pensar que esse jogo demorou tanto tempo pra ser desenvolvido, não por causa que eles estavam tendo dificuldades no desenvolvimento, ou porque eles não sabiam o que fazer e estavam Pelo desesperados, estavam sem cuidado dinheiro. Esse de jogo demorou pra fazer. ser feito justamente porque eles estavam se divertindo. E eu sei que isso pode parecer uma resposta, tipo, muito idiota, tipo, é claro que eles estavam se divertindo, eles estavam fazendo um jogo, um projeto de paixão. Mas saber que eles estavam se divertindo é um dos melhores sentimentos que eu poderia ter pra um jogo assim. Porque no fim do dia, a Team Cherry ainda são, tipo, 3 a 4 caras com alguma ajuda de pessoas de fora que estão fazendo um jogo que elas sentem que é muito 3 ou legal. 4 E é louco caras. pensar que Sim, eles estavam são. fazendo o jogo meio que exatamente do mesmo jeito que eles estavam fazendo Hollow Knight. Só que dessa vez eles estavam muito mais confortáveis porque eles ficaram milionários com Hollow É uma coisa que eu quero ver com você. Knight. Eu achei muito legal essa decisão deles só continuarem fazendo o que eles estavam fazendo e mantendo a essência deles. Além de que eu nunca vou parar de parabenizar a Team Cherry por deixar o jogo deles tão acessível. R$60 é um preço Que ótimo tá pra um quase jogo. E sabe, é meio louco acabando pensar aqui. que o lançamento desse jogo feito por, tipo, 4 pessoas teve um impacto em outras empresas e desenvolvedores, com muitos devs e várias outras empresas É porque você pode ver que uma pessoa que tem gosto pelo que ela faz não precisa cobrar R$300 para poder fazer um jogo decente, né, empresas? Aí vocês ficaram com medo. Meu Deus, eles estão tirando nossos empregos. Tirando nosso emprego. Meu emprego. Estão tirando meu emprego. Quando na verdade você só devia fazer coisa decente, né? Deve ser difícil. Não, peraí. empresas de jogos indie tendo que adiar os lançamentos dos seus acabando. jogos pra não cair muito perto de Silksong e acabar sendo esquecido. E pensando melhor, agora que o jogo já saiu, é muito estranho pensar no quanto que Silksong foi hypado. Porque, tipo, Hollow Knight não virou o fenômeno que é hoje do absoluto nada. Ou por causa de algum hype gigantesco envolvendo a campanha do Kickstarter. No começo o jogo até Não, chegou a ele ser simplesmente ridicularizado foi bom. por um grupo de pessoas no Reddit, num post que um amigo do Ari Gibson tinha postado divulgando o jogo. Todo esse sucesso de Hollow Knight foi sendo construído aos poucos, ao longo de anos, e de forma muito mais orgânica As empresas ficaram com medo de do que como Silksong. foi com todo esse Então, hype né? astronômico que honestamente transcendeu o Silksong, o escopo do jogo. Então, sendo honesto com vocês, eu acho que nem todo mundo que tava acompanhando esse hype gigante pelo jogo vai sentir que Silksong é um jogo incrível, ou talvez até melhor que o original. Que nem eu falei nesse vídeo, o jogo erra. Ele tem partes que eu acho frustrante, como as runbacks absurdas, a desgraça do Billy Brecht, o fato da economia no early game do jogo ser algo muito desproporcional. Apesar de que tem uma razão na hora por causa disso, mas também é um jogo, rapaziada. Olha isso daqui, velho. Eu já odiava a minhoquinha. Tem um minhocão. Mas ainda assim, eu adorei cada segundo, mesmo que seja frustrante, que eu Fala passei assim, jogando esse jogo. Arquinho. Pra você pode parecer exagero que eu tô falando que esse jogo 2D é um dos melhores jogos pra mim. E tudo bem, eu ainda Peraí. acho que Silksong vai ser uma experiência divertida e legal pra Tá todo mundo que falando decidir minhoca pegar o jogo mesmo? pra jogar. É um jogo bom, é desafiador, É, é muito eu- chato, minhocão divertido, em mas é Hollow muito Knight, por você tá? explorar. Que é justamente o que os bons Metroidvanias Aquilo ali. fazem. Mas eu acho que é onde Parecido. Hollow Knight e Hollow Knight e Silksong mais brilham são nas sutilezas que compõem o Esse nos mesmo. detalhes, no mundo, na paixão palpável Você em ignora, cada pô. cantinho desse jogo, em cada diálogo, em cada história, em bem mensagem que ele chatinho de traz, achar. mesmo que passe completamente despercebido. Videogames pra mim são e sempre vão ser arte. E tanto Hollow Knight quanto Silksong São. obras-primas. E se você se permitir explorar esse jogo e olhar pra ele como ele é e não como ele poderia ser, Silksong também vai te acompanhar pro resto da sua vida. Mas e vocês? O que vocês acharam sobre Silksong? Eu vi Eu ainda não achei nada porque eu não joguei. Mas eu estou esperando ansiosamente pela possibilidade de jogar. Valeu, o Grifo, pelos seus detalhes, as suas observações.